Questão. Mesmo durante a vigência da Lei nº 8.666 de 1993, era constitucional que estados, municípios e o Distrito Federal editassem leis prevendo a inversão das fases do procedimento licitatório, colocando a fase de julgamento das propostas antes da habilitação dos licitantes. Comentário. Certo. O STF decidiu que é constitucional a previsão em lei estadual, distrital ou municipal que antecipe a fase de apresentação das propostas em relação à fase de habilitação dos licitantes, pois se trata de competência dos entes federativos para legislar sobre procedimento administrativo, não violando normas gerais de licitação e contratação. Questão. As concessionárias de rodovias somente serão responsabilizadas por acidentes causados por animais domésticos na pista se ficar comprovada sua culpa ou omissão na fiscalização. Comentário. Errado. A responsabilidade das concessionárias de rodovias é objetiva, ou seja, independe de culpa. Assim, elas respondem pelos danos causados por acidentes com animais domésticos na pista, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Lei das Concessões. Questão. O adiamento de provas de concurso público devido a medidas de biossegurança relacionadas à pandemia de Covid-19 gera o dever de indenização aos candidatos prejudicados. Comentário. Errado. O STF entendeu que o adiamento de provas por medidas de biossegurança configura caso fortuito, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilidade do Estado, afastando, portanto, a obrigação de indenizar os candidatos. Questão. O Estado é civilmente responsável por mortes ou ferimentos causados por disparos de armas de fogo em operações policiais, salvo se demonstrar causa excludente de responsabilidade. Comentário. Certo. O STF fixou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado, nesses casos, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Cabe ao ente público demonstrar eventual excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar. Questão. A concessão de reajuste remuneratório a servidores do Poder Legislativo e sua extensão aos servidores dos Tribunais de Contas pode ser feita por ato exclusivo da presidência do órgão. Comentário. Errado. O STF entendeu que a concessão de reajuste remuneratório exige a edição de lei formal específica, sendo inconstitucional a sua implementação por ato exclusivo da presidência do órgão. Questão. A revogação de dispositivo de Constituição Estadual que exigia plebiscito prévio para alienação ou transferência de controle acionário de empresas estatais foi considerada constitucional pelo STF. Comentário. Certo. O STF entendeu que a revogação dessa exigência não viola princípios constitucionais, pois a necessidade de plebiscito como técnica legislativa é uma escolha discricionária do legislador estadual, desde que respeitadas as normas gerais. Questão. Empresas públicas e sociedades de economia mista, ao demitirem empregados concursados, devem instaurar processo administrativo prévio. Comentário. Errado. O STF decidiu que essas empresas devem motivar formalmente a demissão de empregados concursados, mas não há necessidade de instauração de processo administrativo. Questão. Lei estadual que proíba militar afastado por falta grave de prestar concurso público, sem estipular prazo para essa proibição, é inconstitucional. Comentário. Certo. O STF considerou inconstitucional tal norma por criar uma sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais. Questão. O poder público tem a obrigação de indenizar candidatos de concursos públicos sempre que houver adiamento das provas, independentemente do motivo. Comentário. Errado. O STF entendeu que, no caso da pandemia de Covid-19, o adiamento de provas não gera direito à indenização, pois a medida foi tomada por motivo de biossegurança, configurando caso fortuito que rompe o nexo de causalidade. Questão. A responsabilidade civil do Estado por operações policiais é subjetiva, ou seja, exige a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos. Comentário. Errado. O STF fixou que a responsabilidade do Estado nesses casos é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, cabendo ao ente público demonstrar eventuais causas excludentes. Questão. O Estado pode repassar a terceiros a responsabilidade pelos danos causados por acidentes com animais em rodovias concedidas, eximindo-se totalmente de qualquer obrigação.
Comentário: errado. O STF estabeleceu que a concessionária da rodovia tem responsabilidade objetiva nesses casos, não dependendo da identificação do dono do animal ou da fiscalização pública. Questão: a exigência de plebiscito para a venda de empresas estatais e estaduais pode ser considerada cláusula pétrea, não podendo ser alterada pela Assembleia Legislativa. Comentário: errado. O STF decidiu que a exigência de plebiscito para alienação de empresas estatais pode ser revogada por emenda constitucional estadual, pois não há vedação expressa na Constituição Federal. Questão: a competência da Justiça Federal para julgar ações de improbidade administrativa decorrentes de convênios federais não depende apenas da necessidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Comentário: certo. A competência da Justiça Federal não é determinada unicamente pela necessidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Ela depende da presença de pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal de 1988 ou do interesse jurídico de entes federais no processo. Questão: a presença de um ente federal no processo, como a União ou o Ministério Público Federal, justifica a competência da Justiça Federal para julgar a ação de improbidade administrativa. Comentário: certo. A presença de entes federais ou a manifestação do Ministério Público Federal, conforme a súmula 150 do STJ, justifica a competência da Justiça Federal para o julgamento de ações de improbidade administrativa, mesmo em casos de verbas federais transferidas ao município. Questão: a competência para julgar ações cíveis relacionadas à improbidade administrativa envolvendo verbas federais sempre será da Justiça Estadual. Comentário: errado. A competência cível da Justiça Federal depende da presença de pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, e não se baseia exclusivamente na natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU. Questão: a mudança no entendimento sobre o reexame necessário em ações de improbidade administrativa, promovida pela Lei nº 14.230 de 2021, proíbe a remessa necessária de sentenças de improcedência ou extinção sem resolução de mérito. Comentário: certo. A Lei nº 14.230 de 2021 vedou o reexame obrigatório das sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito nas ações de improbidade administrativa, conforme os parágrafos 19, inciso 4 e 3º, do artigo 17 da LIA. Questão: antes da Lei nº 14.230 de 2021, as ações de improbidade administrativa julgadas improcedentes ou extintas estavam sujeitas ao reexame necessário. Comentário: certo. Antes da Lei nº 14.230 de 2021, o reexame necessário se aplicava às ações de improbidade administrativa que fossem julgadas improcedentes ou extintas por carência da ação, com base no artigo 19 da Lei nº 4.717 de 65. Questão: a instauração de um inquérito civil ou processo administrativo suspende o prazo prescricional das ações de improbidade administrativa, mas a suspensão não pode ultrapassar 180 dias. Comentário: certo. A Lei nº 14.230 de 2021 estabeleceu que a instauração de inquérito civil ou processo administrativo suspende o prazo prescricional por até 180 dias, conforme o novo parágrafo 1º do artigo 23 da LIA. Questão: a suspensão do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa pode ser superior a 180 dias se o inquérito ou processo administrativo se estender por mais tempo. Comentário: errado. A Lei nº 14.230 de 2021 limitou a suspensão do prazo prescricional a 180 dias, conforme o parágrafo 1º do artigo 23 da LIA. Questão: o prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa se interrompe com a publicação de sentença condenatória. Comentário: certo. A interrupção do prazo prescricional ocorre com a publicação de sentença condenatória, conforme o parágrafo 4º do artigo 23 da LIA, incluído pela Lei nº 14.230 de 2021. Questão: a interrupção do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa não afeta o prazo total, reiniciando o contador a partir de zero. Comentário: errado. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça pela metade do prazo previsto no artigo 23 da LIA,
conforme o parágrafo 5º da mesma lei. Questão: a Lei nº 14.230 de 2021 determina que a interrupção da prescrição no caso de improbidade administrativa recomeça com um novo prazo de 8 anos. Comentário: errado. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça pela metade, ou seja, com um novo prazo de 4 anos, conforme o parágrafo 5º do artigo 23 da LIA. Questão: a suspensão e a interrupção da prescrição nas ações de improbidade administrativa afetam apenas o réu diretamente envolvido no ato de improbidade. Comentário: errado. A suspensão e a interrupção da prescrição afetam todos os envolvidos na prática do ato de improbidade, conforme o parágrafo 6º do artigo 23 da LIA. Questão: nos atos de improbidade administrativa conexos, a suspensão e a interrupção da prescrição de um ato se estendem aos demais atos do mesmo processo. Comentário: certo. A suspensão e a interrupção da prescrição em atos de improbidade conexos se estendem aos demais atos no mesmo processo, conforme o parágrafo 7º do artigo 23 da LIA. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!